O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TV Câmara está no ar. Veja agora na íntegra a sessão do dia 14 de setembro de 2010. Senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 12ª reunião da 4ª sessão ordinária. Solicito ao vereador Reinaldo Rodrigues, nosso segundo secretário, que faça a leitura do expediente, por favor. Projeto de indicação legislativa, vereador Cláudio Damião, 8.234/2010. Solicita o envio de mensagem ao senhor prefeito municipal de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que institui o Fundo Municipal de Atenção à Pessoa Idosa no município de Nova Friburgo. Projeto de resolução legislativa do vereador Sérgio Xavier altera o parágrafo 1º do artigo 1º da resolução legislativa número 3.316/2001 e dá outras providências. Projeto de lei vereador professor Pierre altera a redação do artigo 5º da lei número 2.646/94 e dá outras providências. 8.247/2009 assegura a revisão geral anual da manutenção dos servidores públicos do município e dá outras providências. Do vereador Marcos Medeiro cria o cadastro único de organizações não governamentais sem fins lucrativos no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a criação no âmbito do municipal de Nova Friburgo de figura do professor itinerante e dá outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos cinemas e salas de vídeo que exibam filmes em terceira dimensão, 3D, a promover higienização dos óculos, acessórios utilizados para este fim no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a realização de campanha permanente de conscientização sobre o câncer infantil no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade nos bares, restaurantes e similares estabelecidos no âmbito do município de Nova Friburgo a colocar coletores de bitucas de cigarros, papa-bitucas, nas suas áreas externas e dá outras providências. Inclui no calendário oficial do município de Nova Friburgo o Dia Municipal da Conscientização da Violência contra os Idosos, a ser celebrado anualmente no dia 1º de outubro e dá outras providências. Propõe sobre a disponibilidade de espaços exclusivos para informações em braille no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe que nos supermercados e hipermercados localizados no âmbito do município de Nova Friburgo possuam passagem adequada em seus caixas de pagamento para obesos, gestantes, cadeirantes, mães com crianças de colo e idosos e dá outras providências. Determina a publicação mensal dos dados referentes às diárias utilizadas pelos servidores públicos, empregados públicos e agentes políticos dos poderes legislativo e executivo no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a notificação obrigatória do atendimento dos casos de gestantes usuárias de drogas ao gestor municipal de saúde no âmbito de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a isenção de tarifa de energia elétrica para aposentados junto às companhias concessionárias de energia elétrica no âmbito de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a disponibilização de cabines sanitárias e instalações de acesso aos camarotes e palcos específicos e exclusivos aos portadores de necessidades especiais, nos eventos realizados no município de Nova Friburgo.
Indicações: do vereador Marcelo Verli, calçamento da estrada Arco-Íris, Chácara do Paraíso. Vereador Manuel do Pote, construção de uma creche junto à comunidade de Barracão dos Mendes, no 3º Distrito de Nova Friburgo. Instalação de iluminação pública na rua Vereador Aristão Jacob, na Cascatinha. Ampliação de creche hotelina Condac, na Conquista. Ampliação de reforma de escola municipal Viveila Jolie, na Conquista. Ampliação de reforma da escola municipal Florêndia da Serra, na Conquista. Reforma na ponte de madeira com troca de pranchões e vigas de sustentação na estrada que dá acesso à fazenda Schwenk, em São Lourenço. Do vereador Cláudio Damião, instalação de creche no bairro Parque das Flores. Do vereador Marcos Medeiro, asfaltamento das ruas Menezes de Vertuli, Nova Suíça, conserto de buracos na Travessa São Roque Olaria, instalação de lixeira na Travessa São Roque Olaria, asfaltamento da Avenida Brasil, Conselheiro Paulino, asfaltamento do loteamento Jardim do Éden, no Amparo, recapeamento asfáltico da Avenida Júlio Antônio Turno, em Olaria, substituição de ponte de madeira por uma de concreto na rua Rosa Ramos Bursinge, em Muri. Vereador Isaac Temani, fixação de horário de linha São Jorge, Olaria, às 17h10, saindo no ponto final do bairro São Jorge. Construção de uma unidade de saúde de família em Santo André, Conselheiro Paulino. Construção de uma unidade de saúde de família no Jardim Califórnia, Conselheiro Paulino. Construção de uma unidade de família em São Jorge, Conselheiro Paulino. Construção de uma unidade de saúde de família no Alto Floresta, Conselheiro Paulino. Construção de uma unidade de saúde de família em Rui Sangrar, Conselheiro Paulino. Indicações do vereador Edson Flávio. Complemento do 1º grau no Parque Maria Tereza. Recapeamento asfáltico na rua principal do Parque Maria Tereza. Conserto de alambrado na quadra da Praça Eugênio Gustavo Bruch e na rua Guilherme Henrique Spitz. Implantação de serviço de iluminação de quadra na Praça Eugênio Gustavo Bruch. Construção de um canteiro de flores na Praça Eugênio Gustavo Bruch. Colocação de bancos na Praça Eugênio Gustavo Bruch. Construção de calçada para pedestre no loteamento Jardim do Éden, no Amparo. Do vereador Reinaldo Rodrigues, reparo no calçamento da rua Wagner, próximo ao Froté Cônigo. Construção de um campo de futebol em São Geraldo. Construção de galerias de rede de águas pluviais e asfaltamento e colocação de meio-fio na estrada do Rio Grande de Cima. Vereador, senhor presidente, está lido o expediente. Pois não, vereador. Pois não, vereador. Senhor presidente, está tramitando nessa casa um projeto de minha autoria, de número 6.958, que versa sobre a não cobrança de estacionamento nas clínicas, hospitais e congêneres. E nós iniciamos uma coleta de assinatura. Em apenas 2 dias, nós alcançamos quase que 3.000 assinaturas do público, de um modo geral, que está bastante insatisfeito com a atitude da Unimed, que depois do plano vendido, há muitos anos vendido, decidiu cobrar pelo estacionamento. E a gente está abordando essa questão do ponto de vista do direito do consumidor. Então, eu gostaria, senhor presidente, em nome dos populares que participaram da coleta de assinatura, de fazer a entrega a Vossa Excelência, para que essa casa tivesse o respaldo, mais uma vez, de que a opinião pública ela está insatisfeita com a decisão da Unimed e consoante com o projeto de lei que foi apresentado nessa casa, embora ainda não tenha sido votado. Então, eu gostaria de fazer chegar às vossas mãos aqui esse primeiro lote de abaixo-assinado. Aproveito a oportunidade, vereador, e comunicar a Vossa Excelência e ao plenário desta casa que justamente esse projeto que Vossa Excelência acaba de mencionar, projeto 6.958/010, ele, pelo parecer unânime da Comissão de Constituição e Justiça em redação final, foi para o arquivamento, tendo todos os pareceres contrários de todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça. Nós, portanto, temos mais 2 projetos na nossa ordem do dia, ambos os projetos que estavam trancando a pauta desde o início do mês, e vamos colocá-los hoje. Os 2 projetos também já encontram-se com os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos, enfim, poder destrancar a nossa pauta na noite de hoje.
Presidente, pela ordem, Pois não, eu vereador. não tive acesso ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria de saber se ele vai ser lido e em que base ele se deu para que possamos, já que ele vai ser um projeto arquivado, um projeto de tal relevância que movimentou a opinião pública de Nova Friburgo. A Unimed tem 28 mil usuários e, do ponto de vista do direito do consumidor, ele é um projeto constitucional. Eu gostaria de saber em que base se deu o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que ele pudesse ser lido para conhecimento público e meu conhecimento. Eu posso autorizar a Vossa Excelência que tenha vista do projeto, vereador, ou posso ler, como é um direito de Vossa Excelência, eu só não posso permitir que o parecer seja discutido. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que publique no órgão oficial da Câmara, na íntegra, todos os pareceres desse projeto, todos eles, em nome da Comissão de Constituição e Justiça. Seja publicado para que a comunidade tome conhecimento. Parecer inicial do procurador, o parecer depois, o segundo parecer do procurador, a manifestação do Executivo e a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça. Eu posso garantir a essa casa, aos senhores vereadores, que durante todo esse tempo nós estudamos a fundo a questão da constitucionalidade, porque o artigo 75 do Regimento Interno é claro e diz que os projetos são analisados com parecer pela constitucionalidade ou não. E nós trabalhamos em cima do projeto nesse sentido. Então nós vamos ficar aqui discutindo, lendo e tal, a Comissão de Justiça, em meu nome, foi combinado entre todos nós, solicita a Vossa Excelência a publicação na íntegra, por até 3 edições consecutivas do órgão oficial do município, de todos os pareceres, para que a comunidade, de um modo geral, tome ciência. É claro, eu sou cliente Unimed desde quando a Unimed nem tinha hospital. É lógico que eu gostaria que ela não cobrasse, até porque eu sou cliente Unimed há mais de 15 anos. Eles nem pensavam em hospital ainda. Acontece que nós estamos, pela constitucionalidade, por todos os argumentos levantados, todas as jurisprudências que foram consultadas, dizem da inconstitucionalidade da matéria conforme estava redigido. Então, eu acho que para a transparência, não só desses 3 mil abaixo-assinados, mas dos 30 mil clientes Unimed em Nova Friburgo, que por 3 edições consecutivas seja publicado todos esses pareceres. Vou submeter ao plenário daqui a pouco. Senhor presidente. Rapidamente, por gentileza, também. Vereador. Sim, na mesma linha do vereador Jorge Carvalho, eu acompanhei o parecer, muito bem fundamentado, por sinal do vereador, e fiz um anexo do parecer, até eu havia falado com o vereador Jorge Carvalho. A matéria tratada nesse projeto de lei, particularmente, eu sou totalmente contra essa cobrança, eu acho odiosa. No entanto, a nossa competência legislativa nos impede de interferir nessa seara. E há uma representação de constitucionalidade julgada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do nosso Estado, a representação número 31 de 2005, que trata de matéria idêntica, infelizmente, baseada nos mesmos princípios, princípio da livre iniciativa, princípio da propriedade, julgou inconstitucional uma lei estadual número 4.541, que proibia a cobrança de estacionamento em shopping center. Então, é a mesma fundamentação, é a mesma ideia, é o mesmo cerne da questão. Então, infelizmente, embora particularmente no mérito seja totalmente favorável à proibição dessa cobrança, nós temos que estar atento às leis que nós aprovamos aqui para que possamos não vê-las julgadas inconstitucionais no Tribunal de Justiça. Então, gostaria que esse anexo que eu fiz do meu voto em separado fosse também publicado, caso seja assim aprovado pelo plenário. Pois não. Presidente, antes de colocar em votação, eu sou o autor do projeto e, por óbvio, que ele teve o parecer do procurador. E o parecer do procurador, muito bem embasado, ele se baseou no Código de Defesa do Consumidor. É uma legislação constitucional, absolutamente constitucional. Eu não vou discutir a questão, até porque não está em discussão o projeto, de estacionamento em shopping. Porque o cidadão que está doente não vai estacionar o carro dele no shopping, mas no hospital, numa clínica médica. E é sobre essa ótica que a gente estava discutindo. Eu lamento que nós não pudéssemos ter o debate aqui nessa casa,
para que o assunto pudesse ser clareado sobre outro ponto de vista. Eu reforço a necessidade da leitura do parecer, gostaria que fosse lido, porque, já que teve o parecer contrário, que ele seja, então, de conhecimento público e do meu conhecimento aqui nessa casa. E me sinto inconformado porque a questão abordada na ótica do direito do consumidor não foi tratada, ela foi completamente desconsiderada. Pois não. Só, senhores vereadores, rapidamente, vou permitir mais uma vez, vereador, para que a gente, porque senão daqui a pouco a gente acaba discutindo o projeto, né? E vou então, vereador, no Vossa Excelência, eu coloquei duas opções, ou Vossa Excelência tem vista, ou Vossa Excelência quer a leitura, é um direito. Já mais uma vez reiterando, vereador, vou permitir que faça a leitura do parecer, só não vou permitir que nós discutamos o parecer, porque aí a gente está fugindo do que a gente determina no nosso regimento. Pois não. Foi o que eu disse, eu não tive acesso ao parecer. De todo modo, eu terei acesso depois, mas de todo modo eu reforço aqui o meu requerimento para que ele seja lido. Só mais uma vez, reiterando a Vossa Excelência e aos demais, que após a leitura do parecer, nós não teremos nenhuma discussão a respeito da matéria. Finalizando, vereador, por favor. Pela ordem, eu gostaria de pedir autorização a Vossa Excelência para que eu faça a leitura como autor do parecer com os demais, acompanhado pelos demais membros da comissão. Se o nosso segundo secretário... Pois não, vereador. Então, portanto, eu vou submeter ao plenário a solicitação do vereador Jorge Carvalho, que seja publicado o parecer da comissão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Desculpa, exatamente. Nós vamos ter que ficar para o final, vereador, me lembrando muito bem aqui o Hugo, da secretaria, mas nós temos que votar os projetos, nossa pauta está trancada, e logo após, ao final da sessão, eu submeto o requerimento de Vossa Excelência para apreciação. Vereador. Por favor. Pois não, vereador. É só para lamentar o dispositivo que foi alterado do nosso regimento, que impede a discussão de parecer. É só uma consideração, porque é uma pena porque nós não possamos discutir o teor aqui no plenário. Então fica essa ressalva, essa observação, de que nós avaliemos essa prerrogativa de não discutir os pareceres em matérias tão importantes quanto essas, porque existem óticas distintas e elas acabam sendo recortadas em virtude desse dispositivo que acaba inibindo a discussão. Então é só para que nós reavaliemos isso em outro momento, para que esse dispositivo seja novamente realterado e a discussão possa acontecer na casa nessas situações. Pois não, vereador. Obrigado. Senhores vereadores, portanto, solicito ao vereador Jorge que faça a leitura, né? Mais uma vez, então, pedindo a contribuição, a colaboração de todos, e ao final da leitura nós passemos para o próximo tema. Vereador. Senhor presidente, a leitura só do parecer da Comissão de Justiça ou do procurador da Casa? O vereador pediu do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, por favor. Da comissão? Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Parecer sobre o projeto de lei 6958/2010, que dispõe sobre a proibição de cobrança de estacionamento nas unidades hospitalares e estabelecimentos congêneres do município de Nova Friburgo. Senhor presidente, senhores vereadores, retornar os autos do procedimento legislativo número 6958/2010, que versa sobre projeto de lei que proíbe a cobrança de estacionamento das unidades hospitalares e estabelecimentos congêneres, público ou privado, do município de Nova Friburgo, de autoria do nobre vereador Cláudio Damião. A esta Comissão de Constituição e Justiça, redação final. Após a audiência do Poder Executivo, nos termos do artigo 2º da Constituição Federal, que identifica as práticas democráticas da harmonia entre os poderes, no sentido de dizer sobre a competência e da atribuição sobre a hipótese de proibição de cobrança de estacionamento em estabelecimentos privados e públicos no município, foi fixado que nos estabelecimentos públicos hospitalares ou congêneres não existe cobrança de estacionamento. É necessário, antes de qualquer afirmação, e já demonstrada a questão posta no primeiro parecer desta comissão quanto à sua inconstitucionalidade, no entanto, para fins didáticos, é necessário esclarecer alguns pontos controvertidos, ou melhor,
que entendam controvertidos entre o direito do consumidor e a atribuição constitucional dos membros do Legislativo Municipal. Introdução. A presente introdução analisa a constitucionalidade de lei que venha proibir que estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços cobrem pelo estacionamento de veículos de seus usuários, nas áreas destinadas ao estacionamento de veículos desses estabelecimentos, como, por exemplo, em shopping centers, parques de diversões, hospitais privados e etc. Para análise da questão, impõe-se breve exame das disposições do ordenamento do direito urbanístico, matéria constitucionalmente outorgada como competência do município, lastreando, dentro do possível, as posições jurídicas na forma abaixo. Direito urbanístico, o que vem a ser? É pacífico na doutrina o reconhecimento da existência da ciência do urbanismo como instrumento de correção dos desequilíbrios urbanos, nascidos da urbanização e agravados com a chamada explosão urbana do nosso tempo, constituindo-se o urbanismo como matéria interdisciplinar pertencente ao interesse local municipal. Daí que também assenta a doutrina, onde se constata que o direito é uma das ciências que regula o fenômeno do urbanismo, lançando sobre estes seus elementos conceitos e princípios próprios, os quais são encontrados, desde logo, nos artigos 24, 182 e 183 da Constituição Federal, como bem aponta a professora Natália Arruda Guimarães, em alentado estudo a respeito da matéria, trabalho monográfico em O Direito Urbanístico e a Disciplina da Propriedade. Indica a professora a Lei Federal número 10.257 de 2001, que institui o Estatuto da Cidade, que ficou definitivamente consolidada a chamada Ordem Urbanística, entendida como conjunto de normas de direito urbanístico, ramo autônomo das disciplinas jurídicas e que o município de Nova Friburgo recentemente aprovou, após diversas colheitas de sugestões nesse sentido. À luz dos comandos constitucionais, reproduzido no Estatuto da Cidade e em diversas outras leis infraconstitucionais, colhe-se que o objeto do direito urbanístico é ordenador o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, nela fazendo inserir as atribuições constitucionais dos vereadores municipais no ato de legislar sobre o interesse local. O saudoso Eli Lopes Meireles ensina, aspas, o direito urbanístico ordena o espaço urbano e as áreas rurais que nele interferem, através de imposições de ordem pública expressas em normas de uso e ocupação do solo urbano ou urbanizável, ou de proteção ambiental, ou enuncia regras estruturais e funcionais da edificação urbana coletivamente considerada. Direito Municipal Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 6ª edição, 1993, página 381. Deste desiderato jurídico considerável, pode-se verificar que qualquer ato de intromissão fora do que definido nas atribuições sobre o caráter urbanístico verificado é, na verdade, inadequado ao ordenamento constitucional. Diante das necessidades urbanas, surgem as figuras jurídicas e regulamentações. Dessa maneira, sendo criado mais um braço do direito, o urbano, parênteses, para não confundir, não é o personagem do artista friburguense, fecha parênteses, com o fito de estudar e regular esses fenômenos urbanísticos. Nesse sentido, podemos mencionar a Lei Federal 10.257 de 2001, que cria o Estatuto da Cidade, onde esse regula e regulamenta por meio de normas o direito urbanístico, fundamentado essa prática em funções sociais que visam garantir o desenvolvimento e o bem-estar de seus habitantes. Assim como nos demais ramos do direito, essa ciência não insurge solitária, necessária sua conjugação com os demais institutos jurisdicionais. Nesse âmbito, citou a Constituição Federal, onde deverá haver uma conjugação harmoniosa entre os princípios basilares para fundamentarmos nossa explanação. Podemos citar
o direito de propriedade, elencado no artigo 5º, inciso 22º, o direito de proteção à propriedade privada, disposto no artigo 1709, inciso 2º, o direito de livre iniciativa e de liberdade da atividade econômica, encontrado no artigo 170, parágrafo único, todos da Constituição Federal. De fundamental importância, citamos o artigo 30 da Constituição, o qual outorga a competência aos municípios para realizar e adequar ordenamentos de ordem territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Baseado nesse fundamento e autorização, a municipalidade tenta proibir a cobrança de estacionamento em estabelecimentos particulares, sendo estes comerciais ou se prestações de serviço. Diante dessa tentativa de legislar sobre o direito civil, deve o Poder Legislativo refletir sobre a sua harmonia e validade diante dos demais ordenamentos. Em face desses preceitos, desde já, declinamos nossos entendimentos pela inconstitucionalidade desta tentativa. Salientamos que o pretendido ordenamento proibitório está estabelecendo liames diretamente com o direito civil, ou seja, está estabelecendo normas de cunho contratual entre comerciantes, prestadores de serviço ou consumidores, portanto, distante ou fora da competência da municipalidade. Somente pelo amor ao debate, lembramos e frisamos sobre o polêmico tema, pois nem a União poderia estabelecer tais procedimentos proibitivos, haja vista, estaria afrontando as questões que os princípios da propriedade privada e da livre iniciativa. Diante desse fato, verificamos que as cobranças referentes aos estacionamentos estão garantidas, portanto, os referidos comerciantes têm direito de exercerem livremente sua atividade econômica. Diante de todo exposto, concluímos e declinamos nossa tese jurídica pela inconstitucionalidade da lei, esta que tenha por fundamento a proibição das referidas cobranças de estacionamento de veículos pelos estabelecimentos comerciais em áreas destinadas para os mesmos. O município não pode disciplinar nem proibir a cobrança de estacionamento em áreas particulares, em face dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, com a proibição da ingerência do Estado no domínio econômico. Com esse entendimento, apenas para dar um exemplo que os tribunais vêm consignando, o caso idêntico ao presente projeto de lei é o da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, que determinou ao shopping Flamboyant o direito de voltar a cobrar pelo estacionamento. O colegiado, que seguiu o voto do relator, desembargador Rogério Arédio Ferreira, rejeitou o recurso do município contra a decisão do juiz Fabiano Abel de Aragão, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Goiânia, que autorizou a empresa proprietária, a Seft Park Administradora, a cobrar a taxa sem restrições imposta pela municipalidade. Para o desembargador Ferreira, os shoppings são empreendimentos que se propõem a congregar atividades empresariais por meio de diferentes ramos de comércio, distribuídos e comercializando produtos e serviços. Ele considerou que nesse tipo de estabelecimento existe todo um sistema de segurança, com agentes e câmeras, que tem como objetivo de promover a segurança dos seus frequentadores. Esse sistema não é gratuito e seu custo é suportado pelas contribuições dos lojistas e, indiretamente, há que ser suportado também por seus frequentadores, que optam pela comodidade e segurança oferecida pelos mesmos, afirma o relator. O relator goiano lembrou que no direito de propriedade, o dono do estabelecimento comercial tem o direito público subjetivo de exercer livremente sua atividade econômica, sem qualquer interferência, desde que respeitada a função social da propriedade. O município não pode disciplinar nem proibir a cobrança de estacionamento em áreas particulares, em face dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, com a proibição da ingerência do Estado no domínio econômico, ressaltou. Avaliou que a alegação do município de Goiânia de que a legislação municipal determina a necessidade de existência de um número de vagas para o estacionamento de veículos dos clientes é infundada.
É preciso salientar que as leis complementares 87 de 2000, 31 de 94 e 4 de 92, que exigem número mínimo de vagas para estacionamento em áreas particulares e sua gratuidade, tratam de matéria de direito civil, que deveriam estar sendo legisladas pela União, artigo 22 da Constituição Federal, e não pelo município, destacou. Grifo: o município não tem competência legislativa para definir se pode ou não o estabelecimento privado cobrar o preço do estacionamento em sua propriedade. Para melhor esclarecimento, no entanto, deve-se ler a ementa do exemplo. Duplo grau de jurisdição, apelação cível, mandato de segurança, cobrança de estacionamento, proibição, legislação municipal, direito civil, invasão de competência privativa da União, ofensa ao direito de propriedade. Primeiro, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, nos termos do artigo 22, inciso 1º, da Constituição Federal de 1988, não podendo o município legislar sobre tal matéria em face de princípios constitucionais. A legislação municipal que impede a cobrança de taxa de estacionamento fere o direito de propriedade previsto na Constituição Federal, não havendo que se falar em sua aplicação, remessa e apelos conhecidos e improvidos. Duplo grau de jurisdição, 11419-6, 195, 2005, 01-783-622. No entanto, vamos mais adiante, apenas no sentido doutrinário, para que não fique na discussão pessoal, em razão desta comissão ter a responsabilidade de colocar no mundo jurídico municipal lei que se compatibilize com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e com a nossa lei orgânica do município. Terceiro, a conjugação das normas urbanísticas com os princípios constitucionais. Não obstante o reconhecimento do direito urbanístico como meio para se ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, que deve ser a preocupação dos vereadores em suas funções típicas, abandonando os aspectos que lhes são atípicos, como legislar de forma incompatível com a Constituição Federal. Porém, é imperioso também reconhecer que as normas urbanísticas, mesmo as de cunho constitucional, devem se harmonizar com os outros princípios do ordenamento jurídico, especialmente os também contidos expressamente na Carta da República. Assim que o direito urbanístico deve harmonizar-se, por exemplo, com o direito de propriedade, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 22º, com o direito de proteção à propriedade privada, Constituição Federal, artigo 1709, inciso 2º, com o direito de livre iniciativa e de liberdade de atividade econômica, também da Constituição, artigo 170, parágrafo único. Portanto, não poderia ser diferente, pois, como se sabe, o direito traduz-se num sistema de normas que são interligadas e que se harmonizam entre si. Assim, deve ser a preocupação maior do legislador municipal e não se preocupar com relação civil como forma de ato puramente político partidário. A inconstitucionalidade da lei municipal que vem a proibir a cobrança de estacionamento de veículos de usuários de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. Qualquer dispositivo legal que proíbe estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviço a cobrarem pelo estacionamento de veículos de seus usuários nas áreas destinadas aos mesmos desses estabelecimentos padece de flagrante inconstitucionalidade. É cristalino que a legislação municipal em análise adentra no campo contratual do direito civil, ferindo de morte o artigo 22, inciso 1º da Carta da República, porquanto pretende regular contrato de prestação de serviço, entre parênteses, implícito, que ocorre quando o estabelecimento comercial ou de prestação de serviço disponibiliza vagas de estacionamento. E não se diga que não tem natureza contratual a relação entre o comerciante e o prestador de serviço. Também no que diz respeito à oferta de estacionamento,
porquanto é justamente por essa natureza que a jurisprudência pacifica e abundantemente reconhece a obrigação dos estabelecimentos de indenizar o usuário do estacionamento em caso de furto ou danos, mesmo que tal estacionamento seja ofertado gratuitamente. Nesse sentido, confira-se, por exemplo, o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, entre muitas outras. Ação civil, reparação de danos, estacionamento. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento, nos termos da súmula 130 do STJ, recurso não conhecido. RESP 120.000, São Paulo, relator ministro Costa Leite, terceira turma, julgado em 17 de junho de 1997. De outro lado, nem sequer a União poderia aprovar tal legislação, porque, embora possa instituir normas sobre direito privado, não pode, porém, atentar contra o princípio da propriedade privada e contra o princípio da livre iniciativa, tal como posto acima. Como já se escreveu fartamente, o proprietário do estabelecimento comercial e de prestação de serviço tem o direito subjetivo de exercer livremente sua atividade econômica, sem qualquer interferência ou tabelamento de preços, respeitada, evidentemente, a função social da propriedade e a modicidade da cobrança. O Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 1623, datada de 25/6/97, em votação unânime, sendo relator o ministro Moreira Alves, concedeu medida liminar para suspender a eficácia da Lei Estadual do Estado do Rio de Janeiro, de número 2050, de 30/12/92, que proibia a cobrança ao usuário de estacionamento em área privada, sob o fundamento de que esta lei era inconstitucional. Para melhor entendimento, posto em relação ao caráter didático, colhe-se a decisão acima ao seu acórdão o seguinte ensinamento, abre aspas, quer sob o aspecto da inconstitucionalidade material, ofensa ao artigo 5º, inciso 22º da Constituição Federal, por ocorrência de grave afronta ao exercício normal do direito de propriedade, quer sob o ângulo da inconstitucionalidade formal, ofensa ao artigo 22, inciso 1º da Carta Magna, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre direito civil. Fecham aspas. Também, como caráter didático, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar o processo 1998.007.00032 da representação de inconstitucionalidade arguída pelo Sindicato das Atividades de Garagens, de Estacionamentos e Serviços do Estado do Rio de Janeiro, o órgão especial do TJ decidiu pela inconstitucionalidade da lei municipal que pretendia efetuar tal regulamentação nos seguintes termos, abre aspas, inconstitucionalidade na Lei 2.620, de 27/3/98, no município do Rio de Janeiro, esta reproduzindo matéria similar da Lei Estadual 2050, de 92, e Lei Complementar Municipal 33/94, com liminar concedido em extensão já a outra deferida na representação por inconstitucionalidade 6497. Todas regulamentadoras do estacionamento de veículos em parte integrante de edificações destinadas a atividades comerciais e de serviços. Agravo regimental já decidido unanimemente por este órgão, mantendo as liminares. Lei invasora da esfera de competência exclusiva da União Federal para legislar sobre o direito de propriedade, além de violar o direito adquirido, contrariedade às Constituições federal e estadual. Ou seja, é manifestamente inconstitucional impedir o contribuinte o exercício de suas atividades sob pretexto de cobrança de tributos ou qualquer outra exação pública, inclusive de preocupação com o consumidor, que, neste caso, se reveste de aspecto político-partidário contrário às funções legislativas. Na mesma toada,
É de toda inconstitucional qualquer lei que venha proibir que estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços cobrassem pelo estacionamento de veículos de seus usuários nas áreas destinadas ao estacionamento de veículos desses estabelecimentos. É razão de fugir da competência do legislador municipal, que deve se preocupar com o controle urbano, ou seja, nas áreas públicas. Dessa forma, não é preciso dizer que o município, ainda que suplementarmente seja competente para legislar sobre o direito do consumidor, porém, dentro das suas competências legislativas, interpretando a norma que permite tal competência restritamente, como ensinado pelo velho e bom hermeneuta Carlos Maximiliano. Abre aspas. A lei deve ser interpretada inteligentemente, para que seu resultado não resulte em absurdos jurídicos, fecha aspas. O legislador não pode absolutamente desconhecer a realidade da Constituição Federal, por ser rígidas. As leis são amostras do comportamento que traduzem a consciência de que a norma colocada no ordenamento jurídico é, na verdade, compatível com a Carta da República e deve se harmonizar com as novas realidades que despontam, para não se apartar de vez do homem da norma constitucional vigorante no mundo jurídico, pois a arte na elaboração legislativa é o resplandecer do verdadeiro direito que anda de mão dadas com a sua lei maior. Confundir o interesse do povo é vilipendiar o interesse social, com equívocos e abaixo-assinados sem qualquer apontamento legal constitucional, tentando fazer valer um direito que não lhe pertence na esfera legislativa municipal. Torna-se ato político partidário fora dos interesses exigidos pela Carta da República, portanto, inconstitucionais. A competência dessa comissão, dentre outras, é de opinar sobre o aspecto constitucional, legal e regimental das proposições, as quais não poderão tramitar na Casa sem o seu parecer, mostrando a sua constitucionalidade ou a sua inconstitucionalidade, observando sempre a Carta da República, a Carta Estadual e a Lei Orgânica do município, mantendo sempre os projetos de leis compatíveis com as cartas acima mencionadas, em especial a da República. Do voto, senhor presidente e demais vereadores, diante do exposto, mais uma vez, esta comissão opina pela inconstitucionalidade do projeto de lei em referência. Câmara Municipal Nova Friburgo, 14 de setembro de 2010, assino os vereadores Jorge Carvalho, Manuel Martins, Reinaldo Rodrigues, Luciano Faria, Isaac Demani, com parecer em separado, que eu passo a fazer a leitura. Senhor presidente, o digno presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final exarou parecer contrário ao presente projeto de lei, com farta fundamentação dos vícios que contaminam o presente projeto. Destaca-se que, sem nenhuma dúvida, o presente projeto tem em seu mérito matéria da mais relevante importância. Gostaria de ultrapassar a questão da constitucionalidade do presente projeto. No entanto, em fazer pesquisa na jurisprudência do nosso egrégio tribunal, apenas constatei que não há esperança ao projeto. Através da representação de inconstitucionalidade número 31/05, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou inconstitucional a Lei Estadual 4541 de 2005, que trata da mesma matéria do projeto em tela. Assim, embora pessoalmente ache um completo absurdo um hospital cobrar pelo estacionamento de seus clientes, as limitações de nossa competência legislativa municipal nos impedem de resolver tão odiosa cobrança. Gostaria, se pudesse, de proibir também a cobrança efetuada pelos bancos de seus clientes, mas não posso. Assim, além do que brilhantemente foi exposto pelo digno presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, adota o fundamento da representação de inconstitucionalidade 31 de 2005 em anexo, para dar parecer contrário ao presente projeto de lei, embora em seu mérito seja plenamente de acordo. Vereador Isaac Demani. Passo, portanto, a leitura da matéria
exarada pelo desembargador Marco Túlio Alves. Representação por inconstitucionalidade número 31 de 2005, órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Referência à Lei Estadual 4.541 de 2005. Dispõe sobre a cobrança de taxa de estacionamento. Representação de inconstitucionalidade dispõe sobre a cobrança de taxa de estacionamento em shopping center e hipermercados, gratuidades, condicionantes, visualização e violação ao direito de propriedade e aos princípios da livre iniciativa, usurpação de competência legislativa privativa da União, rejeição das preliminares por suas inconsistências, matéria já resolvida em análise realizada pela Corte Local e pelo STF, procedência da representação de inconstitucionalidade. Vistos, relatados e discutidos esses autos de representação de inconstitucionalidade, que leva o número 31 de 2005, lançado aos termos da Lei Estadual 4541 do mesmo ano, em que são representantes, respectivamente, a Abrace, Associação Brasileira de Shoppings, Sindicato das Atividades de Garagens, Estacionamento e Serviços do Estado do Rio de Janeiro e representados por seu turno, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e o excelentivo senhor governador do Estado. Acordam os desembargadores que compõem o colendo órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em acolher a presente representação para declarar inconstitucional a Lei 4541 de 2005. Rio de Janeiro, 4 de outubro de 2007, assina desembargador Marcos Túlio Alves, relator. Na forma regimental permitida, adota os termos do relatório, esse aqui é o voto da íntegra do relator, produzido pela ilustrada Procuradoria de Justiça, que se encontra subscrito às folhas 370 e 378 do processamento, fazendo consignar ainda que consta nos autos liminar suspensiva concedida nos termos do iminente desembargador Fabrício Paulo Bandeira Filho, havido por ocasião do julgamento de anterior agravo regimental, bem como a determinação da redistribuição pelo fato da aposentadoria do iminente desembargador José Pimentel Marques, inicialmente indicado. A meu sentir, e mesmo reconhecendo pela oportunidade da matéria e sua utilidade de trato, forte é reconhecer que, diante dos termos da lei vergastada e da possibilidade da imposição geral e equivocada de sua vigência, tem razão as ilustres entidades representantes. Na verdade, a hipótese sobre tratativa subverte o processo legal por sua forma repetitiva, ou seja, na edição de verbetes já anteriormente ventilados por iniciativa da Lei 1301 do município de São João de Meriti, e já decidida na representação 15604, bem como no espelho de tantas outras versadas sobre o mesmo tema e decididas nesta Corte, no sentido do acolhimento de representações, sobretudo diante de inconteste lesão, não só ao direito de propriedade, como de invasão da seara legislativa para o trato de matéria sujeita à lei civil e atrativa de iniciativa federal, posição também já esculpida em posições submetidas a julgamento do STF e que foram devidamente transcritas no curso do processo. Assim, convicto e adotando como forma de decidir na forma regimental permitida as razões contidas no parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual 4541 de 2005 por evidente presença incontestável de vício formal e ofensa direta ao direito de propriedade, contrariando normas esculpidas, inclusive na Constituição da República. Rio de Janeiro, 4 de outubro de 2007, desembargador Marcos Túlio Alves, relator. Está lido, senhor presidente. Só para concluir, eu reitero mais uma vez que o procurador desta casa não emitiu parecer favorável a esta lei, ora arquivada, pelo aspecto constitucional. Em nenhum momento, analisando constitucionalmente, consta aqui dos autos, por isso eu peço a Vossa Excelência que também publique o parecer da Procuradoria da Casa, o parecer do município e da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Ao final da sessão eu vou deliberar sobre isso.
Só lembrando aos senhores vereadores... Não vou entrar na discussão, senhor presidente, porque o tema, de fato, é polêmico. Tem dois pareceres. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça aborda o tema do ponto de vista do comércio, do supermercado, enfim, do shopping center. Em nenhum momento se falou em plano de saúde, em hospital e coisas do gênero. Só queria salientar... Com licença, vereador. Pois não, vereador. Com licença, vereador. Conclua, por favor, vereador. Eu estou falando com educação, Conclua, vereador. por favor, vereador. Eu estou falando com o vereador. Vereador. Vereador, por favor, conclua. Foi dito aqui que o parecer do procurador não trata de matéria constitucional. Eu acho que a melhor forma de esclarecer essa dúvida é ler o parecer do procurador, que fala sobre matéria constitucional, sim, fala do Código de Defesa do Consumidor e sobre a ótica constitucional do consumidor está sendo protegido, que é a parte mais fraca nesse processo. Então, eu apelo, senhor presidente, que seja lido pelo menos o parecer do procurador, o primeiro parecer que deu a constitucionalidade e deu encaminhamento ao processo. Eu acho que isso também é importante, até para conhecimento público, e não ficar uma nota destoante, que o parecer do procurador não disse isso. Ele disse, ele deu... Vereador, conclua. Eu não sei vereador. disso, por isso que estou pedindo a leitura, presidente. Senhores vereadores, vamos dar prosseguimento, vereadores. Ao final da sessão, nós vamos deliberar sobre a solicitação do vereador Jorge Carvalho e, se a casa aprovar, serão publicados os pareceres. Só lembrando, justificando aqui a ausência do vereador Edson Flávio, que estive em contato com o vereador esta tarde, o vereador encontra-se acamado, esteve doente por alguns dias, pediu que justificasse a sua ausência por motivo de saúde. Rapidamente, senhor presidente, por favor, só para reiterar aquela mesma coisa que eu já observei, toda essa situação poderia estar sendo evitada se o artigo 70 e o artigo 197 não tivessem sido alterados, proibindo o debate, porque matérias como essa, sinceramente, mereceriam uma discussão mais apurada, uma vez que se trata de parlamento. Parlamento traz a noção de parlar-lhe, de discutir, de argumentar, porque, sinceramente, não chegou a uma clareza total. Então, a gente poderia ter uma clareza se houvesse essa discussão. Então, eu reitero, até de forma indignada, que o artigo 70 e o artigo 197 sejam reavaliados para o bem do debate e para o bem do parlamento. Então, é o que eu volto a reiterar, senhor presidente. Senhores vereadores, vamos dar prosseguimento à nossa sessão e dando início aí a mais um projeto que estava trancando a pauta dos nossos trabalhos, projeto de lei número 7.795/010, de autoria do Executivo Municipal, que majora os valores de subvenção estabelecidos pela Lei Municipal 3.837, de 30 de dezembro de 2009, da outras providências. Pois não, vereador. Pela ordem, senhor presidente, já que entramos na votação, na análise do projeto número 7.795/2010, eu estive no sábado na creche Colmeia do Senhor, conversando ali com alguns pais do Jamil, o presidente ali daquela associação, e eu protocolei ontem, senhor presidente. Aí eu acredito que eu posso fazer esse encaminhamento, já que entramos na votação do projeto em si, um requerimento de votação em regime de urgência, urgentíssimo e votação única, para que possamos aí já está protocolado, sim. Então, porque há uma preocupação muito grande com essa situação. Senhor presidente, questão de ordem. Só isso, senhor presidente. Vereador Marcelo Verninho. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a presença de todos os profissionais da creche Colmeia do Senhor, que fazem um trabalho da mais alta importância ali na região de Conselheiro Paulino. Eu tenho certeza que o Legislativo vai dar uma resposta imediata a essa questão que aflige não só a todos vocês, mas as crianças que têm sido atendidas. E nós temos certeza que na noite de hoje nós estaremos dando a nossa parcela de contribuição para a solução desse problema. Vale esclarecer, vereadores, para os nossos ilustres convidados nesta noite, que esta matéria deu entrada na casa no dia 27 de julho, ocasião onde a nossa pauta já estava trancada por outros projetos e acabou culminando ainda com fechamento por parte desse projeto. Então, na verdade, nesta noite, a comissão se reuniu para dar parecer em vários projetos que estavam trancando a pauta e hoje nós estamos destrancando a nossa pauta, por isso que, graças a Deus, está sendo possível para que a gente vote aí e traga um alento a todos os profissionais, todos os pais e crianças que utilizam a Colmeia do Senhor. Vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, só pela ordem, há 2 semanas,
aproximadamente, eu solicitei que esse projeto fosse encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, porque se trata de matéria orçamentária. Está sendo ferido o artigo 76 do regimento, porque não foi à Comissão de Finanças e Orçamento. Contudo, é uma matéria importantíssima, e que eu requeiro a Vossa Excelência a autoria de um parecer para que seja registrado na casa. Lógico, vereador. Porque eu solicitei que fosse encaminhado e não foi encaminhado, e está ferindo o artigo porque não chegou até o gabinete do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, isso não pode acontecer mais uma vez. Trata-se de matéria orçamentária. Era um parecer favorável, porque eu já conhecia o projeto, poderemos até melhorar o projeto. Agora, não chegou, eu solicitei, está até em ata, que fosse encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, coisa que eu nem precisava solicitar, porque já está no regimento. Então, é um ferimento ao regimento que não pode acontecer, e aconteceu. É porque a gente tem espírito público e social, porque realmente preocupa a situação das crianças, a situação da creche Colmeia do Senhor. Então, senhor presidente, eu vou solicitar a Vossa Excelência para exarar um parecer em palavra aqui, através desse plenário. Quer fazê-lo agora ou após a leitura, vereador? Após a leitura, para que, e posteriormente eu possa entregar com maior embasamento um parecer pela comissão, de modo que nos anais da casa esteja o parecer desta comissão. Mas solicito que não volte mais a acontecer esse tipo de erro que acaba redundando num ferimento ao regimento. Pois não, vereador. Vereador Reinaldo Rodrigues, por favor. Câmara Municipal de Nova Friburgo, projeto de lei 7.795/2010, autor executivo municipal. Objeto: majora os valores de subvenção estabelecida pela Lei Municipal número 3.837, de 30 de dezembro de 2009, e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente com o propósito de encaminhar o incluso projeto de lei municipal objetivando majorar os valores estabelecidos, título de subvenção às entidades de assistência social referidas na Lei número 3.837, de 30 de dezembro de 2009. Tal alteração se faz necessária para majorar a subvenção destinada às entidades de assistência social, Ação Social Anchieta, Grupo de Promoção Humana, GPH, Associação de Pais e Amigos do Educando, AFAP, Associação de Pais e Amigos do Excepcionais, APAI, Creche Colmeia do Senhor e Associação Pestalozzi de Nova Friburgo. Essa medida é de extrema urgência e necessidade, senhor presidente, tendo em vista que, em razão das disposições da Lei Municipal 3.783, não mais estão sendo repassados gêneros alimentícios em natura a referidas entidades assistenciais. Afinal, a Lei Municipal 3.783/2009 estabeleceu a autonomia das unidades escolares de rede pública do município de Nova Friburgo, especialmente a aquisição de merenda escolar, artigo 70, inciso 1. Entretanto, as entidades de assistência social não se enquadram no conceito de unidades escolares da rede pública municipal e não são assistidas por outras razões lógicas, por associação de apoio à escola, AAE, requisito imprescindível a recebimento e aplicação de recursos públicos municipais. Assim, senhor presidente, com o propósito de possibilitar que essas entidades de assistência social de extrema relevância e nobreza em nossa cidade possam prover a alimentação daqueles que delas necessitam, se mostra imprescindível o repasse dos recursos financeiros suficientes à aquisição dos gêneros alimentícios. Isso posto, senhor presidente, requero que Vossa Excelência se digne a determinar a tomada das medidas necessárias à autuação do projeto de lei municipal e sua tramitação em regime de urgência urgentíssima com ulterior deliberação do plenário desta honrosa Casa de Leis. Aproveito o ensejo para externar voto de elevada estima a preço por Vossa Excelência e demais componentes desta honrosa Casa, respeitosamente, engenheiro Heródoto Bento de Melo. Anteprojeto de lei que majora os valores da subvenção estabelecida pela Lei Municipal número 3.837, de 30 de dezembro de 2009, e da outras providências.
O prefeito municipal de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Friburgo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. A subvenção que trata o artigo 1º da Lei Municipal 3.837, de 30 de dezembro de 2010, será majorada nos valores abaixo destinados às seguintes entidades de assistência social. Associação Anchieta, R$ 18.020. Grupo de Promoção Humana, GPH, R$ 9.350. Associação de Pais e Amigos do Educando, AFAP, R$ 10.520. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, R$ 13.000. Creche Colmeia do Senhor, R$ 37.400. Associação Pestalozzi de Nova Friburgo, R$ 5.800. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal número 3.837, de 30 de dezembro de 2009. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina engenheiro Heródoto Bento de Mello, prefeito de Nova Friburgo, com parecer favorável da Comissão de Justiça e redação final. Pois não, pela presidência da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador professor Pierre. Senhor presidente, reiterando, depois, a posteriori, eu quero fazer um parecer embasado, né, de modo jurídico no presente projeto, mas eu quero dizer que esse projeto é importantíssimo. Quando a gente levanta os valores aqui elencados, percebemos que não ultrapassam R$100.000, o que é um valor ínfimo para as contas públicas, dentro do ponto de vista de remanejamento que pode existir, para atender as questões sociais, que são muito mais prementes do que as questões orçamentárias no momento. Diante da necessidade iminente e também de um equívoco que aconteceu quando da aprovação do orçamento de 2009, cujo valor de subvenções era estimado num valor inferior ao que estava previsto na lei de subvenções, o que acabou gerando uma série de inconsistências, nós devemos fazer os devidos reajustes para que a função social do Estado seja garantida, sobretudo não faltando um elemento básico, que é o alimento, sobretudo para as crianças e adolescentes, que essas entidades tão importantes acabam prestando. Então, diante da causa social, diante do valor que para o orçamento municipal, estimado em R$306 milhões, é ínfimo do ponto de vista do albergar que esse projeto traz em termos sociais, não há como a presidência e a relatoria dessa Comissão de Finanças e Orçamento não apresentar e exarar um parecer favorável à presente proposta. Então, diante disso, senhor presidente, o voto é favorável, reiterando que, numa próxima ocasião, seja encaminhada à comissão para um parecer lido do ponto de vista do tempo e do prazo regimental. Então, parecer favorável. Vereador Jorge Carvalho, também como membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Seu parecer? Acompanho o parecer do nobre presidente. Portanto, o outro membro, o vereador Edson Flávio, que infelizmente não encontra-se presente. Em discussão o projeto, o vereador Jorge Carvalho já se pronunciou, falará a favor. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos, vereador. Presidente, senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que chegou a esta casa, a bem da verdade, em 27 de julho de 2010. Antes disso, esse projeto não estava na casa. Chegou em pleno recesso e já está pronto para votação com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final desde o dia 4 de agosto. Portanto, com uma semana ele estava pronto para a votação. No entanto, a pauta estava trancada por questões que não vêm ao caso, mas a Comissão de Constituição e Justiça devolveu esse projeto, vereador, nesse prazo. Se não foi entregue a Vossa Excelência, não é culpa da comissão e
nem eu estou vestindo carapuça de culpado, porque não tenho essa culpa nesse sentido. Por que motivo manda o Executivo esse projeto a esta casa? É bom que se explique. Antigamente, a merenda escolar ela era comprada centralizada, ou seja, um processo licitatório dentro do Executivo Municipal e que fazia ali a distribuição dos alimentos para as devidas unidades. E com isso, além de não prestigiar o comércio local, diversas empresas de fora do município, especificamente uma de nome Azerigolã, era que sempre, vereador Luciano, ganhava as licitações e nem sempre, e eu cansei de denunciar isso aqui nessa tribuna, e nem sempre esses produtos eram de qualidade. A verdade é essa. A carne, por exemplo, não era boa, o pão às vezes vinha de São Gonçalo, coisas que afetavam diretamente o funcionamento das unidades escolares. Com a descentralização da compra da merenda escolar, ou seja, com a lei que esta casa aprovou, atribuindo às direções das unidades escolares os recursos para que as próprias direções façam as compras de suas merendas, essas entidades conveniadas não se encaixavam dentro da lei aprovada por esta casa e, portanto, não poderiam ser atendidas. Vale ressaltar, meu caro presidente, senhores vereadores... Vereador, quando Vossa Excelência permitir, eu gostaria de uma parte. Pois não. Vale ressaltar que a creche colmeia do senhor, e eu posso dizer isso com autoridade de ex-secretário de Educação do município, e talvez os funcionários mais antigos da unidade lembram disso, ela funcionava ao tempo que Dona Hilda Menta era uma das diretoras, e tantas outras pessoas abnegadas que tocavam a entidade, funcionava praticamente da boa vontade de cada um. Não existia aquele tempo, meu caro vereador, professor Pierre, ao tempo em que Vossa Excelência sentava à sala de aula e eu tinha o prazer de lhe ensinar alguma coisa de matemática lá no Colégio do Anchieta, quando Vossa Excelência era meu aluno. Aquele tempo, a creche Colmeia do Senhor e todas as creches que existiam, eu posso citar a creche São José, posso citar a creche Santa Terezinha, funcionavam de doações, funcionavam da boa vontade das pessoas. E nós, então, éramos sempre procurados como secretário de Educação, meu caro vereador Manuel Martins, que já naquela época era membro desta casa, nós éramos procurados para poder auxiliar essas entidades. Então, eu fiz uma proposta, à época, ao prefeito Paulo Azevedo, no sentido de fazer um convênio com essas creches e que nós pudéssemos não só ajudar na questão material, mas ceder funcionários. E assim foi feito. A prefeitura cedia merendeiras, servente, professores e ajudava em material, em alimentação. Isso lá, final da década de 80, início da década de 90, foi quando a municipalidade, quer dizer, a prefeitura, começou a ajudar essas creches que funcionavam da boa vontade da comunidade. E, ao longo do tempo, esse tipo de convênio evoluiu, até que o Tribunal de Contas baixou determinadas normas e que o funcionário, ou a creche passava para a prefeitura para ela poder ceder o funcionário, ou tinha que ter um convênio especial. E, a partir daí, com essas dificuldades impostas pela legislação, pela lei de responsabilidade fiscal, surgiram essas dificuldades que, neste momento, nós estamos corrigindo. Mas, a bem da verdade, é dizer que esse projeto não está há tanto tempo na casa. Se houve erro lá atrás, estamos corrigindo agora. E tenham a certeza que a casa vai aprovar, tenho a certeza que aprova por unanimidade, porque são diversas entidades que estão aqui a serem, não vou dizer beneficiadas, a receber o que lhe é de direito, não é? Porque prestam serviço à comunidade de Nova Friburgo. Então, acho que a casa não faz mais do que a obrigação, meu caro vereador Marcelo Verli e demais companheiros, em dar sequência a aprovar em discussão única esse projeto de suma importância e passo a parte a Vossa Excelência. Vereador Jorge, agradeço a parte de Vossa Excelência.
já me referi aos profissionais da creche Colmeia do Senhor, e é sempre muito bom quando no parlamento nós recebemos a visita de pessoas diretamente interessadas e que lutam para que as coisas efetivamente aconteçam. Então, mais uma vez, me permito aqui, senhor presidente, em nome da mesa diretora, dar as boas-vindas a todos os senhores e senhoras. Algumas vezes as coisas são colocadas e, se a gente não tiver a oportunidade de fazer o devido ajuste, fica o dito pelo não dito. Quando o orçamento 2010 foi aprovado por essa casa, não foi aprovado por unanimidade, alguns poucos votos contrários, inclusive uma medida judicial que colocou em risco todo o funcionamento da máquina administrativa. Acho até que, por uma questão de coerência, todas as ações e todas as decisões posteriores relativas ao orçamento, aqueles que votaram contrariamente deveriam permanecer votando contra, já que foram contra a peça central. Acredito que, por uma questão de coerência, também deveriam ser ao longo dos ajustes necessários. E me lembro até que, quando nós votamos, e foi uma sessão bastante acirrada, eu falei naquele momento que ajustes poderiam ser necessários em relação ao orçamento, como também em todos os projetos que nós aprovamos no ano passado, e me senti muito honrado particularmente, e esse projeto da merenda escolar, ele contou com o apoio unânime da casa, inclusive foi um projeto que chegou na noite, e na mesma noite ele foi aprovado, nesse caso por unanimidade, criou uma condição muito interessante. O vereador Jorge Carvalho aborda uma questão que realmente afligia até mesmo a economia local, porque eram recursos que saíam do município e muitas vezes acabavam gerando economias de escala para outras cidades, para empresas fora daqui, e a partir de uma decisão que nós tomamos no ano passado, todos esses recursos passaram a ficar em Nova Friburgo. E nas caminhadas que eu tenho feito, em bairros, distritos, em escolas, que nós temos a oportunidade de visitar, conversar com professores, com pais de alunos e também com crianças, eu sempre pergunto, como está a merenda escolar? Melhorou? E até agora não encontrei ninguém que tenha dito que tenha piorado. Então essa foi uma decisão que nós tomamos de forma unânime, que eu acho que simbolicamente representa a força do Legislativo. Quando nós convergimos em torno do interesse público, a população é beneficiada. E, nesse sentido, eu me coloco absolutamente a favor do projeto. Se algum outro projeto necessário para que seja ajustada alguma questão pendente, também vou me colocar à disposição. E quero abordar uma questão aqui, que eu diria, do meu ponto de vista, interessante. Ontem à noite eu recebi um e-mail do Sérgio Pedretti, filho do saudoso Ítalo Pedretti, ambos brisolistas convictos, como o professor Pierre, me perguntando como estava a questão da Colmeia do Senhor, que ele tinha lido a matéria no jornal, tinha ficado preocupado e ainda não sabia da inclusão na pauta no dia de hoje, pelo fato de ainda estar trancada, mas falei que nós procuraríamos resolver o mais brevemente possível. Então, eu parabenizo as pessoas que se preocupam efetivamente com a educação infantil, com a qualidade no processo escolar, e a gente sabe que a questão da alimentação é fundamental. E eu tenho certeza que, como disse também o vereador Jorge Carvalho, esse é um projeto que terá aprovação unânime dessa casa. Muito obrigado pela parte, vereador. Agradeço, meu caro. Vereador, uma parte. Meu caro vereador Marcelo, a contribuição de Vossa Excelência. E queria solicitar uma parte também, se for possível. E é muito importante que a comunidade tenha a preocupação com essas entidades. E deixar claro, ainda há pouco eu recebi uma visita de uma jovem lá no meu gabinete, e dizendo o seguinte: é verdade que a creche vai fechar? Quer dizer, então as coisas começam a caminhar dessa forma. A creche não vai fechar. Esse problema que está sendo corrigido aqui. E as coisas acontecem, como disse Vossa Excelência, os ajustes têm que ser feitos nesse mundo globalizado que nós vivemos. A condição e a qualidade hoje da merenda escolar do município é inquestionável. A criança nossa hoje é atendida diretamente pela sua própria diretora, pela sua própria equipe de trabalho. Então, isso é fundamental. Meu caro professor Pierre. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu reputo um projeto importantíssimo. Realmente, essas instituições são fundamentais para o exercício social em nosso município. Aliás, a primeira instituição que eu visitei educacional no meu mandato foi a Colmeia do Senhor. O Jamil deve se lembrar disso. Foi logo no início. E pude ver a situação da creche, que realmente ainda demanda melhorias, demanda mais apoio.
Como bem disse Vossa Excelência, é mais do que um direito, não é nenhum benefício, porque aqui é o necessário para que a creche consiga exercer o seu papel e a sua missão. Mas nós devemos procurar melhorar esse processo dentro da área educacional, em todos os sentidos. Em todas as instituições que estão sendo ajustadas em termos orçamentários, mediante essa legislação que o Executivo envia. É uma legislação, como já disse, importantíssima, porque vai trazer justiça social à nossa população. Então, projetos dessa envergadura, projetos dessa importância, realmente devem ser avaliados por essa casa com o máximo de urgência para que não haja prejuízo social. Contudo, volto a afirmar que durante o processo orçamentário, todos nós, agora que o projeto chegou no dia 31, possamos nos debruçar e trabalhar firmemente